Olá a todos e a todos. Eu estou aqui hoje para realizar esta oficina que faz parte das ações do projeto Negritude Bela, um projeto lindo, lindo, que visa aí o empoderamento através da literatura infanto-juvenil, né? No caso, vamos abordar, como eu já falei, a literatura infanto-juvenil afro-brasileira e de matriz africana, né? Esse projeto ele foi contemplado pelo prêmio da Lei Aldir Blanc, né? Essa lei aí muito importante para a cultura, né? Nesse momento de pandemia, né? Que o Brasil, o mundo inteiro entrou, né? Então, assim, veio aí essa lei e ajudou muito, né? A cultura, né? Então, muitos projetos puderam ser realizados por meio dos recursos dessa lei, né? A Lei Aldir Blanc. Aqui no Tocantins não foi diferente, né? Esse projeto está sendo realizado graças a essa lei, né? Aos recursos oriundos dessa lei, né? E esse projeto, né, Negritude Bela, né, o objetivo dele é atender ali, ser realizado junto às comunidades quilombolas aqui do estado, né? Eu sou a professora Albetânia Pessoa, eu tenho mestrado em letras, literatura, né? E minha linha de pesquisa é justamente a relação entre identidade, cultura e poder. Então, eu trabalhei com essa vertente na minha dissertação de mestrado, né? Por meio da análise da literatura, né? Pois muito bem, aqui é só uma oficina, isso é só uma oficina, né? Então eu não pretendo aqui de modo algum, né, esgotar as possibilidades do uso da literatura em sala de aula, nem daria para fazer isso em uma oficina, claro, né? Mas eu pretendo fazer aqui um breve apontamento, né, desse recurso que é muito produtivo e eficaz, né, de modo aí a abrir caminhos para um universo muito amplo de possibilidades, que é o uso da literatura em sala de aula, né. A literatura infanto-juvenil, né, afro-brasileira e de matriz africana, é um instrumento, né, que pode contribuir muito com o debate do reconhecimento identitário. Vejam bem, não estou falando de identitarismo, isso seria um assunto para uma outra fala, né? Eu estou falando da identidade voltada aí para o negro, né? A identidade negra, né? Que é uma minoria, embora aqui no Brasil nós sabemos, né, que os negros, né, negros e pardos sejam maioria em termos de numérico, mas sociologicamente, né, é uma minoria, né, porque em razão de um contexto muito amplo, né, que entra aí para o campo da história e da sociologia, né. Então, sociologicamente falando, os negros são minoria sociologicamente falando, embora sejam maioria em termos numéricos, né? Então, quando você fala de minoria, você está falando de um conceito sociológico, né? Isso é importante que as pessoas saibam, né? Embora seja maioria numérica, né? Muito bem. Então, visando contribuir com esse debate do reconhecimento identitário e valorização da cultura afro-brasileira por todos, né, por todos, reafirmando a importância das discussões de várias questões que são ideologizadas, né, que passam aí para os discursos de agressão. Então, assim, vamos fugir desse discurso, né? Além disso, pode vir também auxiliar o professor frente aos desafios de colocar em prática parte do currículo escolar. Isso é muito importante, tá? Vejam bem, com o reconhecimento das leis, né? As leis colocadas ali pelas leis 10.000, se eu não me engano, 10.639 de 2003 e a lei 11.645 de 2008, né? Tornou-se obrigatório, né? Com o advento dessas leis, né?
tornou-se obrigatório o ensino, né, da história da África, no processo de constituição do Brasil, né? Então, a literatura, né, seria um recurso muito inteligente e muito produtivo para discutir essas questões, para dialogar com o ensino específico, que é o ensino, né, da história da África, né, na Constituição do Brasil, né. Então, para que a gente desmistificar esse processo aí de silenciamento e estigmatização, né, dos afro-brasileiros, né, foi posta em discussão essas leis, né. Essas leis vieram acrescentar. Mas, no entanto, embora com essas leis, passou-se a ter uma inclusão do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica, porém, uma lei só, por si só, ela não é suficiente, né, para atender às demandas, a todas essas particularidades. É preciso, então, que haja a problematização dos mecanismos de poder que orientam as relações cotidianas e que tendem a manter as desigualdades sociais. Então, isso é preciso ser discutido. Nesse contexto, a literatura pode ser um instrumento muito eficaz na desconstrução dessa visão estereotipada do negro, né, para uma visão que ressalte a temática étnico-racial como um propósito aí no campo cultural, né? Mas é importante também deixar claro que a literatura, embora a literatura traga ali fatos ali que dialoguem com a realidade, né? A literatura ela não pode ser tratada especificamente como algo que seja real, mas sim como um produto da representação, né? Vejam bem, anotem aí, da representação da realidade, cujo interesse é a interpretação do que acontece na realidade, por meio da representação do que a literatura pode fazer, né? Então, vejam bem, a gente não pode de modo algum trazer a literatura e trabalhar ela em sala de aula como se ela realmente, aquilo ali, fosse a realidade. Isso tem que deixar claro, porque às vezes, para o leitor inexperiente, ele lê aquilo ali com tanta profundidade que ele acaba achando que aquilo ali é o real. E a literatura tende a acentuar os acontecimentos, a acentuar os fatos, a extrapolar, para que realmente ela faça com que a gente mexa com a gente e traga reflexões sobre o que acontece na nossa realidade, né? Então, com isso, anote aí, não podemos confundir a representação com a realidade, mas podemos usar essa representação como parâmetro para analisar a realidade, entendeu? É por isso que a literatura ela é muito importante, é um instrumento muito importante nesse aspecto, porque ela vai nos fazer refletir sobre o que acontece ali, ela vai nos desnudar, entendeu? Trazer o contexto ali do que está acontecendo na sociedade e dar aquele impacto na gente, mas de modo algum ela pode ser literalmente falada como se aquilo ali fosse uma realidade. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, na hora de discutir, principalmente nessa fase, né, dos 7, 8 até os 12 anos, né, onde a criança está ali com uma ludicidade incrível e às vezes ela se acha até um super-herói e tal, então tem que ter muito cuidado com esse trato, né, ao trazer a discussão, a forma como você vai discutir essas questões lúdicas, né, da literatura em sala de aula, nessa fase aí da educação infanto-juvenil, né. Então, nesse aspecto, é importante destacar, né, o uso de narrativas que representem questões de diferenças culturais, né. Você traz ali o universo, né, universal,
para dentro da sala de aula, né, e passa a discutir aquilo ali entre todos, né, o diferente, né, que é de modo a instigar aí o desenvolvimento de concepções, né, que despertem para o empoderamento e valorização dos sujeitos, no caso aqui especificamente a gente está tratando da literatura afro-brasileira, né, dos sujeitos afro-brasileiros, assim como a expansão aí do diálogo, né, e entendimento intercultural da matriz africana com os demais grupos de vivências, né? Porque nós sabemos que dentro de uma sala de aula ali nós vamos ter ali etnias diferentes, né? O Brasil é um país de várias etnias, né? Nós temos aí a afro-brasileira, que é o caso que a gente está abordando aqui, nós temos a indígena, nós temos aí dentro de uma sala de aula, então a gente pode ter várias culturas ali, várias etnias, né, diferentes, porque o Brasil é muito amplo, muito complexo, né, então assim, dentro da mesma sala você pode ter também a cultura japonesa, enfim, você vai ali dialogar ali, trazer por meio da literatura a discussão ali de várias culturas dentro da sala de aula. O interessante da literatura é isso, ela te dá condições para que você traga esse conjunto, né, de diferenças para serem ali discutidos e desmistificados e um modo prático de tirar os preconceitos, né, enfim. É um mecanismo assim, muito importante e de muito valor para ser usado ali e para colocar em prática também, né, o que aquelas leis trouxeram, né, porque a lei por si só, ela não vai suprir a demanda, né, então você tem que procurar recursos que ajudem a você efetivamente colocar em prática o currículo, né. Então vale destacar que nosso foco também não se restringe somente aí, ó, como eu falei, a valoração da matriz africana, né? Mas expandir essa valoração, né, entre os diferentes grupos, como eu já falei, né, numa mesma sala de aula você pode ter etnias diferentes dentro da mesma sala, né? De modo a buscar com isso a equidade entre esses grupos, de modo também a tentar com isso a superação do poder que foi constituído pelas relações de hierarquização, entendeu? Então, assim, diminuir uma etnia não pode ser tratada de modo que seja inferior a outra etnia. Então, assim, desconstruir isso, toda cultura tem o seu valor, todo povo tem a sua valoração. Então, assim, a gente tem que buscar aí um equilíbrio, que aí vem esse termo aí, que é a equidade, né? A equidade dá esse equilíbrio, né? Em suma, aí, nosso objetivo geral, aqui por meio dessa oficina, né, é o uso da literatura como uma das abordagens possíveis de discussão em sala de aula, sobre as relações étnico-raciais, né? Assim como buscar aí uma aproximação dos alunos com a expressão cultural de matriz africana, né? Desmistificar muitos preconceitos por meio da literatura, né? E isso tem que começar lá da base, né? Por isso que é importante aí, a importância aí da inserção dessas leis, né? No currículo, nos parâmetros curriculares e no currículo das escolas, né? Além, é claro, de estimular, muito importante esse ponto, a leitura e a interpretação dessa leitura, né? Porque não basta você ser um leitor, você tem que saber interpretar essa leitura, né? Acredito que não seja uma novidade aí, o processo de escolarização, né, é um processo complexo, não é simplista, né? Portanto, essa temática não se esgota simplesmente com ações ali pontuais,
como por exemplo, né, a lei, né, essas duas leis que eu já falei aí para vocês, né, já que por si só não oferece uma mudança de mentalidade, uma lei só, por si só, ela não vai oferecer isso. Certamente, ao entender isso, né, caminhamos aí para uma articulação mais ampla, né, nesse ponto, né, a escola ganha um papel aí de protagonista, né, a escola é a protagonista desse papel, visto que deve buscar superar os extremos em questão, né, por meio de práticas socioeducativas que reconheçam e valorizem as manifestações das diferentes culturas. Então, a literatura é um mecanismo muito produtivo, muito eficaz nesse aspecto, entendeu? Você trazer a literatura ali para abordar as diferenças culturais em sala de aula, em nossa sociedade e assim por diante, né? Desse modo, ao usar a literatura como uma dessas práticas, exige-se uma abordagem que amplie as discussões que as narrativas trazem para a afirmação da identidade afro-brasileira. Que no caso aqui especificamente, né, estou tratando da identidade afro-brasileira, mas poderíamos tratar de outro assunto aqui. Mas hoje, especificamente, essa oficina é voltada para um projeto específico, né, mas pode servir de parâmetro para outras abordagens em relação à literatura infanto-juvenil e à literatura de um modo geral, né? Então, essa valorização da ancestralidade africana e das culturas de matriz africanas possam se manifestar, né, como elementos fundamentais para nortear as interrelações culturais. Ao fazer essa abordagem, anotem aí, vejam bem, né? Então, a valorização da ancestralidade africana e das culturas de matriz africanas possam aí, por meio do estudo da literatura em sala de aula, manifestar aí como elementos fundamentais para nortear as interrelações ali na sala, né, das culturas, das diferentes culturas, né? Ao fazer essa abordagem, o interesse não se restringe somente aos alunos afro-brasileiros. Vejam bem, né? Ali nós não teremos só alunos afro-brasileiros. Embora nós brasileiros saibamos que somos maioria em termos, maioria numérica, né? Como eu já falei inicialmente, maioria numérica como negros, mas ali a abordagem vai abranger aos demais. Mas principalmente aqui, vejam bem, um aspecto importante é a inclusão dos alunos de outras etnias, entendeu? Que por sua vez foram desviados, anotem aí, foram desviados por uma educação pautada por uma estética europeia, nós sabemos disso, né? Carregada de preconceitos. Então, nesse ponto, eu trago aqui uma fala do antropólogo, né, Kambeleje Munanga, e ele considera que as etnias, principalmente a branca, tiveram suas estruturas psíquicas, vejam bem, a etnia branca, para esse estudioso, esse antropólogo, ele é um antropólogo vivo, pesquisem aí, dê um Google aí, chama Kambeleje, Kambengele Munanga. Pesquise aí, esse antropólogo aí, a fala dele é uma fala muito forte, enriquecedora nesse aspecto, e ele vai falar que as etnias brancas, principalmente as etnias brancas, tiveram suas estruturas psíquicas afetadas por essa educação pautada aí por um preconceito, né, que é essa educação de estética e europeia, né, o branco, né, o europeu branco, né, então sem reconhecer as diferenças, né. Então, além disso, ele considera que a cultura que nos alimenta no nosso cotidiano, né, que a gente é alimentado por uma cultura cotidianamente, né, é fruto de todos os segmentos étnicos, né?
Ou seja, a cultura deve ser de todos e para todos. Então, ele defende a ideia de que essa cultura, que a partir do momento que essa cultura está posta no mundo, ela passa a ser patrimônio universal. Ela não se restringe a um grupo específico. Ela passa a partir de então ali fazer parte de todo mundo, porque senão, se ela fica num grupo fechado ali, ela vira ali uma redoma ali, essa cultura é minha e ninguém toca nela. Não, isso é mais um motivo aí de se gerar aí preconceitos, enfim, não dá nada que preste. Então, é muito importante essa fala dele quando ele diz que a cultura que nos alimenta cotidianamente é fruto de todos os segmentos étnicos. Então, assim, eu, por exemplo, adoro comida japonesa. Não é da minha cultura. O japonês adora vender comida japonesa para mim. Entendeu? Então, já pensou se eu não pudesse comer a comida japonesa? Porque o japonês ia dizer, não, isso aqui é meu e é meu e ninguém pode comer minha comida japonesa. Eu amo feijoada. Eu adoro feijoada, mas de onde vem a ideia da cultura da culinária da feijoada, né? Veio ali das senzalas, né? Então, isso não pode, assim, então a fala dele é muito poderosa nesse aspecto, de dizer que a cultura alimenta a todos nós, que ela não pode ficar restrita a um grupo, presa ali a um grupo específico. Vejam bem, prestem atenção nisso, tá? Assim, ao se propor, voltamos aqui à questão da literatura, né? Ao se propor a literatura como instrumento nesse processo de escolarização, gente, escolarização, essa palavra é muito importante. Queremos que se construa um conhecimento que leve o aluno a buscar autonomia lúdica, da criação e da ampliação da visão de mundo. Então, gente, por isso que a literatura ela é tão fundamental. Estimulem seus alunos, se algum pai e mãe tiver a oportunidade de ver essa oficina, estimulem seus filhos à leitura, porque é um recurso assim que realmente ele te dá autonomia, empoderamento, entendeu? E muitas vezes a escola se limita ao pedagogismo instrumental, que é aquele só de passar conteúdo, e não tem um processo ali de interação entre aluno e o contexto em que ele vive, de discussão, e a literatura dá essa possibilidade. Então, consequentemente, com essa pedagogia instrumental, leva aí assim, a um empobrecimento da escolarização. Não acontece a escolarização efetivamente, né? Então, o desafio é buscar estratégias, né, para trabalhar o texto literário sem instrumentalizá-lo. Veja bem, de modo que as práticas dialoguem com o contexto de sentido social ao leitor. O leitor se sinta ali parte daquele texto, sem levá-lo a ter um caráter meramente servil do texto. Mas o que vem a ser essa prática, isso na prática, seria fazer aí, anota aí, seria fazer uma abordagem em consonância com o contexto social e as atitudes e valores próprios do ideal do leitor, que se quer formar, entendeu? Então, se esse leitor está desvinculado daquilo que ele está lendo, se aquilo não tem nenhum sentido para ele, não faz parte da realidade social dele, ele não se sente inserido no processo, e a tendência é se afastar desse mecanismo, né? Portanto, aí, vejam bem, portanto, não se eximindo e se silenciando diante de questões tensas e conflituosas que sabemos que vai ter lá no texto literário, né? Então,
esses contextos aí, essas questões tensas e conflituosas que o texto muitas vezes vai trazer, não pode se fugir deles, né? E eu abro aqui um parênteses, mas vejam bem, não pode se fugir deles, mas vejam bem, nós estamos falando aqui de uma literatura infanto-juvenil, de alunos aí entre 6, 7 até 12 anos de idade, né? Então, eu vou trazer um exemplo para vocês de um artigo que eu li recentemente na Folha sobre o racismo estrutural. Está muito em voga na atualidade esse termo, né, de racismo estrutural. E isso me trouxe ali a pensar, né? Digo, gente, estão falando tanto, porque tem muita essa de modismo, né? E tal, de racismo estrutural. E esse texto, esse artigo da Folha, né, trazia justamente uma questão que me fez refletir, no sentido de que o que o artigo trazia, né? Trazia um bilhete, uma cartinha, né? Que uma criança de 9 anos, mais ou menos, ali, escreveu para o pai, né? Essa criança é uma criança negra, adotada por pais brancos, né? E essa cartinha dizia o seguinte, pai, se eu fosse branco, você me amaria mais? Agora, vejam só, isso foi disseminado aí nas redes sociais, nos Instagrams, né, da vida, então. Foi debatido aí por várias pessoas. E eu fiquei pensando, gente, o que será que essa criança está ouvindo em casa para chegar a esse ponto? Porque vejam bem o sofrimento dessa criança. Uma criança de 9 anos escrever um negócio desse, sabe? Como é que está sendo passada essa questão para ele, né? E eu li o texto com mais detalhe e descobri, lendo mais aprofundadamente as questões da abordagem sobre esse assunto, né? Eu verifiquei que o pai, ao invés de ler um Monteiro Lobato ou um gibi da Mônica para essa criança, né? Ele estava tratando de assuntos variados e relacionados ao racismo com essa criança. E como se não bastasse assuntos variados relacionados ao racismo, ele estava tratando de racismo estrutural. Que é difícil até às vezes para um adulto entender o que é isso, né? Racismo, não basta ser racismo, né? Racismo já é difícil, aí tem que ser estrutural. Então, assim, um pai branco, né, conversando com esse filho que é negro, o que essa criança pensou, né? O que essa criança concluiu com isso, né? E que brancos não gostam de negros, né? E por isso ele escreveu, consequentemente, né, essa cartinha, né? Se ele fosse branco, ele gostaria, o pai amaria mais ele. Enfim, não tem como você levar certas abordagens para uma criança nessa idade, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eles até parecem assim que já estão com o pensamento ali aberto para uma conversa e tal, mas eles ainda não têm a maturidade para levar certos assuntos, né? Caso a criança venha ali e questione alguma coisa, leve aquilo ali de um modo mais tranquilo, mais leve. Não, larga isso para lá, deixa isso para lá. Tem gente que é assim mesmo. Para que não seja plantada aí uma semente de ódio, né? De preconceito ali na infância, né? Enfim, muito cuidado, gente, quando a gente for abordar essas temáticas assim, essas temáticas tensas, sabe? Porque realmente nessa fase, nessa idade infanto-juvenil aí, não tem como você abordar assuntos que não estão compatíveis com a maturidade dessas crianças. Mas e como seria essa abordagem inadequada, né? Como eu já falei, né? Da escolarização pela literatura? Seria aquela abordagem que deturpa, que
falsifica, que distorce a literatura, afastando e não aproximando o aluno. E como esse exemplo que eu citei, né? Do pai que, ao invés de ler historinhas ali, lúdicas para a criança, né? Ele tratou de um assunto que não estava ali, que não era compatível para aquela criança, entendeu? Ou seja, resumo da ópera, né? Tem assuntos que não dá para você abordar com criança, porque a criança não tem a maturidade ainda, até os 12, 13, não tem a maturidade para você levar certos assuntos para ela, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, por isso que é importante o papel do psicopedagogo, né? Os professores estarem ali orientados ali, capacitados, né? Realmente, para como ele deve abordar certos assuntos tensos, né? Em sala de aula, né, que a literatura pode trazer, né. Então, de modo algum, né, a gente tem que ter esse cuidado, né. Consequentemente, né, quando você deturpa o uso da literatura, né, desenvolve aí no aluno uma certa resistência, né, e até aversão ao livro. E também, consequentemente, o que é pior, né, a leitura, né. Assim, né, a gente deve incentivá-los a conhecer a pluralidade aglutinadora de várias leituras e análises, né. Um aluno lê ali e você discute ali o que você achou disso e tal, o outro já acha uma outra coisa, então você provoca neles ali, instiga ali a discussão, né, e você pode também usar uma série de outras possibilidades, como eu vou trazer um exemplo particular aqui meu, né, do meu filho. Ele leu um livro na escola e o que a professora fez? Ela pegou e a história que estava sendo narrada no livro, ela pediu para eles desenvolverem trabalhos artísticos, né, produções artísticas relacionadas à história daquele livro. Então, cada um produziu uma coisa diferente, produziu um desenho diferente, uma obra de arte diferente. Então, você viu aí que tem aí o diálogo entre as artes, né, entre as diferentes formas de artes, né. Então, isso é um recurso muito interessante também de ser usado, né. Então, voltando aqui novamente às questões táticas, né, às questões, aos recursos, né. Então, de modo algum, né, a gente deve deixar de provocar aí uma produção, aí uma reprodução simbólica de amplos sentidos, né? Porque a partir do momento que você pega a literatura e pede para o aluno, com base naquela história que ele leu, ele desenvolva ali um desenho, ou pinte um quadro, ou faça uma maquete, enfim, tem amplas possibilidades, né, de desenvolvimento. Cada um vai trazer uma coisa diferente, né, então estimula ali os vários sentidos dele, né, de modo a levá-lo aí a ser fonte de estrutura para a emancipação e o apagamento de construções distorcidas, né, levando à valorização de si e não se subalternizando, né, a subalternização aí das identidades, né, que é especificamente o que a gente está tratando aí, da cultura afro-brasileira, né, uma cultura aí, nossa, que sofre tantos preconceitos, então, assim, subalternização, enfim, a gente precisa trabalhar a arte, né, a literatura, como uma forma de empoderar, uma forma do aluno reconhecer a sua cidadania por meio do exercício ativo da leitura. A literatura é muito poderosa nesse sentido, né? Então, falamos até agora das possíveis abordagens, né? Trouxe o exemplo do tal do racismo aí, que está em moda, o racismo estrutural, né? Muito cuidado com isso, né? Com essa abordagem, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a educação, eu falei desse termo intercultural, né? Por meio da literatura. Então, não vou esgotar também, né? É só uma pincelada, né? Porque não daria, senão essa oficina ficaria muito extensa e às vezes até você nem teria interesse, estimularia a ver, né? Mas espero que estejam gostando, né? Então, esse termo aí, intercultural, visa aí promover a importância da fertilidade, veja bem, da fertilidade das diferenças, que é muito relevante para a educação intercultural, né?
Pois quando a escola estimula a interação e a comunicação recíproca entre os diferentes sujeitos e grupos culturais, tem por base o reconhecimento do direito à diferença e a lutas contra as formas de discriminação e desigualdade, consequentemente, desigualdade social, gente. Nosso país é muito, 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 muito gritante, né? A desigualdade social de nosso país, né? E isso, consequentemente, leva a uma série de discriminação, né? De discriminação. Eu vi aquela fala, não sei se vocês chegaram a ver, a fala daquele deputado que foi lá para a Ucrânia, né? Aquele deputado Mamãe Falei, né? Que usa esse apelido Mamãe Falei. Então, ele foi para a Ucrânia no ápice aí, no início da guerra, né? E recentemente, né? A guerra está muito recente, a guerra da Ucrânia, né? Então, ele expressou aquela fala lá, muito infeliz, né? De falar que as mulheres lá são fáceis porque são pobres. Então, muita gente falou aí em termos sexistas, né? Que ficou gritando essa fala sexista, mas, na verdade, ali o que prepondera. Será que ele falaria aquilo ali se elas fossem ricas? Entendeu? Eu inverti a coisa, sabe? Então, assim, a desigualdade social, ela leva uma série de mazelas, né? De mazelas, e isso, consequentemente, leva uma série de discriminação. Então, nesse ponto, né, a literatura pode e deve ser um ótimo instrumento de abordagem para não ignorar as discussões sobre as relações de poder presente nas relações sociais, né, e interpessoais, claro, né, mas que deve se discutir estratégias mais adequadas para enfrentá-las, né. Agora eu trago aqui, então, esse conceito intercultural, né, eu espero que tenha ficado claro, né, essa discussão, que a escola tem um papel de protagonista, né, como eu já falei, né, em trazer essas discussões para a sala de aula, porque uma lei, duas leis, né, no caso duas leis aí, que trata dessa questão do ensino da história afro-brasileira em sala de aula, ela não se esgota se não tiver aí uma mudança de mentalidade. E a literatura, ela proporciona isso. Ela proporciona isso com certeza, tá? Então, eu vou trazer aqui dois livros, dois exemplos, né? Esse aqui, a Bucala, né? A Bucala é a Pequena Princesa do Quilombo do Bucala, né? Esse autor, Davi Nunes, ele é baiano, é um autor brasileiro, né? E é um livro muito bom se usar em sala de aula, porque traz todo um contexto aqui lúdico, de valorização da cultura afro-brasileira, né? As palavras com relação até aos nomes, né, a origem dos nomes, né, e dá um contexto histórico também. Você pode discutir um contexto histórico, é claro que, como eu falei, né, a literatura representa a realidade, né, e Bucala, né, esse autor, Davi Nunes, ele vai falar desse quilombo, né, o quilombo do Bucala, né, e esse quilombo realmente existiu, né. Então, o que você vai fazer? Você pode fazer abordagem histórica, né, para que os alunos eles pesquisem sobre esse quilombo, né. Tem uma série de coisas, de questões lúdicas aqui que são abordadas, né, sobre o Capitão do Mato, quem que era o Capitão do Mato, a deusa segurava a sua mão, levava a Bucala ao fundo do rio, mostrava para a menina, a princesa, toda a beleza aquática do seu reinado, toda a devoção de seus súditos, que reverenciavam as duas com muito carinho, minha princesa, minha rainha. Então, você vê aí o quanto eles têm os mitos, né, a importância dos mitos para a cultura afro. Enfim, tem toda uma ludicidade muito rica, e também
a questão, não deixou de falar da questão histórica desse quilombo, né? Que esse quilombo realmente existiu lá na Bahia, né? O quilombo do Bucala. Então, assim, a literatura aqui, além de trabalhar, veja que é uma literatura infanto-juvenil, além de trabalhar a questão dessa ludicidade, né? Dos mitos de matriz africana, ela trabalha a questão histórica. Então, você pode usar esse livrinho aqui, vou dar esse exemplo aqui de literatura afro-brasileira, né, que é de um autor brasileiro, que é o Davi, né, Davi Nunes, que vai trabalhar com esse contexto da ludicidade, né, e do histórico ao mesmo tempo, né, que esse quilombo realmente existiu. E eu trago uma outra autora aqui, que é a Sylvane Diouf. Ela é francesa, né, mas ela é afro, né, essa Sylvane, e ela vai abordar a questão estética, a estética dos cabelos, do cabelo afro, e a importância dessa estética do cabelo no processo da criança ali, passando as fases, né, da criança ali. Então, as tranças de Bintou está aqui, né? Ela tem esses birotes, hein? E ela sonha em ter trancinhas como a irmã. Só que na cultura dessa abordagem que ela faz aqui na cultura africana, né? A Bintou, ela teria que ter uma certa idade ali, para depois ela passar a usar as trancinhas assim. Tá aqui as trancinhas, né? Dá para ver, né? As trancinhas, então, é um processo, como se fosse assim, na nossa cultura, a gente tem a questão da debutância, né? Fala-se da debutância da menina que é apresentada à sociedade. Hoje nem tem mais isso, acho que está até fora de moda, mas ainda tem alguns que fazem isso ainda. Bailes de debutância, né? A mocinha, né, que aos 15 anos é apresentada à sociedade. Eu na minha adolescência, ainda fui um baile de debutante. Mas hoje eu acho que isso não está muito na moda mais. Né? Eu acho que ainda tem alguém que, quem tem muito dinheiro, faz isso ainda, porque é uma festa linda, né? Então, esse processo aqui, quando ela passa ali, ela quer muito aqui, no livro vai contando, né, o desejo dela, da Bintou, de querer usar trancinhas. E a avó, o ancião na cultura afro-brasileira, ele tem um papel assim de escuta, muito de reverência, de respeito, né? A cultura africana, ela respeita muito seus anciãos, né? E a avó termina convencendo a Bintou a não pular as etapas, né? A importância de ter as etapas ali, tudo direitinho. Você vê aqui, ó, que tem aqui as mocinhas, elas estão todas aí com os cabelos trançados, tal. Então a Bintou, ela queria que os birotes, né, que esses cocozinhos assim, né, eles fossem se transformados em trancinhas. E a avó acaba convencendo a Bintou a não pular essas etapas, e o livro é lindo, e no final ela termina fazendo aqui, né, convencendo a Bintou a enfeita o cabelinho dela com passarinhos, e enfim, ficou lindo, e a Bintou ficou feliz, e contando a importância aí dessas raízes, dessas tradições, né, na cultura africana, né. Então, aqui você traz um livro mais universal, né? E um livro da cultura afro mais universal, e um livro da cultura afro-brasileira, né? Que é escrito por um baiano, né? E ele vai contar ali a história desse quilombo, dialogar ali um pouco de forma lúdica, né? Então vejam que interessante, né, essa discussão, né? Então eu trouxe esses dois exemplos, mas tem vários, muitos exemplos. Eu fiz um trabalho de um projeto voltado aí para literatura infanto-juvenil
afro-brasileira de matriz africana, né? E eu pesquisei, tem vários títulos aí e que você pode usar em sala de aula, né? E aprofundar as discussões com essas abordagens aí que eu falei. E aqui eu já vou finalizando a minha oficina e minha fala, e eu espero que eu tenha contribuído, né? Contribuído de algum modo aí com os professores e com quem puder assistir essa oficina depois, ela vai ficar aí no canal do YouTube do projeto e até a próxima ocasião. Eu espero ter contribuído e é claro que de modo algum a gente quer com essa oficina esgotar o campo de possibilidades dessas discussões, né? Mas eu espero que eu tenha finalizado aí para a abertura de vocês se aprofundarem mais nesse aspecto, tá? Muito obrigada e até a próxima.